pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Renato José aqui mais uma vez pelo Oportunidades Especiais, sempre trazendo as questões voltadas à inclusão profissional das pessoas com deficiência. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a segurança do trabalho e a inclusão profissional das próprias pessoas com deficiência, né? De início eu gostaria de dizer que eu já fiz cursos da CIPA, né? Já fui cipeiro e eu sou uma pessoa cega, né? Então durante essa minha experiência e todos os anos que eu participei da CIPA, eu tive a oportunidade de vivenciar vários momentos para compartilhar aqui com vocês. Então, a segurança do trabalho, ela é muito ampla. Ela pode ir desde aquele caso de uma pessoa que está trabalhando sem a devida proteção ou sem a devida ferramenta de tecnologia assistiva, no caso das pessoas com deficiência, até a circulação proibida de pessoas em certas áreas, né, da empresa ou da indústria. Agora, como sinalizar de forma correta e como a gente também aproximar, né, trazer esse profissional da segurança do trabalho para o tema da diversidade e inclusão, de modo que essa pessoa também consiga entender um pouco melhor sobre as deficiências, né, e se tornar um multiplicador, né, no sentido de facilitar todo esse universo. Existem mitos, né, de que tal setor é muito perigoso para as pessoas com deficiência. E aí a gente aprende junto que se um setor fosse, né, ou se ele é perigoso demais para uma pessoa com deficiência, ele é perigoso para todo mundo, ele não é seguro para ninguém. Então, sempre usando EPIs ou usando aqueles EPCs, né, que são equipamentos de proteção coletiva, que podem ser, por exemplo, uma placa indicando proibida circulação. E aí, no caso de uma pessoa que é cega ou que tem baixa visão, como que você garante que aquela pessoa consegue ter acesso ao que está escrito na placa? Você pode, muitas vezes, além da placa, colocar uma fita, porque aí a pessoa ela pode não ver a placa, mas ela pode esbarrar na fita e ela já vai entender que a circulação ali é proibida, né? Ou pelo menos que é necessário de uma proteção especial. Ou no caso também de uma deficiência auditiva, muitas vezes você coloca, além de um sinal sonoro, você pode também colocar um sinal luminoso, né? Isso dependendo da situação, dependendo da área, dependendo do equipamento. A gente já falou aqui no Oportunidades Especiais, já gravamos um vídeo falando sobre os grupos de afinidade. E sempre aproximar, convidar também esse profissional ou esses profissionais especialistas da área da segurança do trabalho para os grupos de afinidade é muito importante, porque nesse diálogo o profissional da segurança do trabalho vai entendendo, né, quais são as reais potencialidades e quais são as reais restrições, né, de determinada deficiência ou de determinadas deficiências. Muitas vezes, quando a gente vai no dia a dia, a gente percebe até algumas coisas que podem ser flexibilizadas ou que podem ser mudadas, né, transformadas. Eu trabalhei em uma empresa em que os extintores de incêndio, eles não ficavam pendurados, eles ficavam em pequenos suportes, né, no próprio chão. E isso mostrou que ele foi tirado do alto para evitar que pessoas com deficiência visual esbarrassem nele, né? Porque muitas vezes a bengala passa por baixo, mas o extintor acaba batendo no ombro ou no rosto da pessoa. E aí resolvia o problema quando você colocava aquele extintor no chão, porque aí a pessoa já identificava com a bengala. E como lá havia, né, havia profissionais da segurança do trabalho e também, né, o bombeiro responsável, né, toda aquela fiscalização conforme a legislação vigente, entendeu-se que sim, os extintores poderiam ficar no chão. E aí, no caso de uma pessoa com deficiência visual, né, devidamente capacitada, treinada, ela pode encostar naquele extintor, bater a mão no extintor, entender, ouvir se é um extintor de pó químico, se é de água, ou se ele tem aquele difusor, né, na mangueira, que aí significa que é de CO2. Então, as pessoas com deficiência também, em grande parte, têm totais condições
de passarem por esse processo de educação na área da segurança do trabalho. E aí a gente coloca, né, que é um aprendizado, né, uma via de mão dupla, tanto do ponto de vista da segurança do trabalho, mas também do ponto de vista das próprias pessoas com deficiência, que além de entender sobre o assunto, podem também dar dicas importantes, né, de como determinadas situações podem ser flexibilizadas. Muitas vezes uma mudança de layout para tirar do caminho um vaso, talvez alguma mesa que ofereça alguma ponta, algum local que possa machucar, no caso de uma pessoa que não enxerga, e aí pode esbarrar ali, ou para facilitar a passagem de uma cadeira de rodas, ou muitas vezes para facilitar a comunicação de uma pessoa com deficiência intelectual ou deficiência auditiva, né? A gente não consegue dar exemplos muito específicos no caso da segurança do trabalho, porque é um tema muito amplo, né? E as situações são as mais diversas. O que a gente sabe é que é um tema muito interessante e que ele pode sim ser discutido, ser flexibilizado, né? Para a gente conseguir assim minimizar os mitos, né? Entender como aquilo funciona na prática e no final das contas deixar o ambiente muito mais seguro e acessível para todos, né? Então agradeço mais uma vez, um grande abraço para vocês e até mais.